Saudações pessoal, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. O tratamento de água que a HGS distribui consiste basicamente na adição de sulfato de alumínio, de cloro, de flúor e outros produtos químicos. A água, após o tratamento, classifica-se como uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, uma mistura azeotrópica ou uma substância pura. Bom, primeiro a gente vai falar como que é a característica, dessa água. Quando a gente tem uma água que é tratada e a gente coloca diversos sais dentro dela, essa água ela não deixa de ser transparente por causa disso. Se você observar essa água, ela vai ter aí todo um tom homogêneo, ou seja, ela não vai parecer ser de uma forma aqui num cantinho, de uma outra forma aqui do outro lado. Você não vai ver ela mais escura em um canto e mais clara no outro canto. Você não vai conseguir notar isso. Então, se você observa uma água que é tratada, uma água que tem sais, tá? Essa água não deixa de ser homogênea. Então, ela está lá, sendo uma água homogênea. Só que ela é uma mistura. Aí você fala, pô, por que mistura? É uma mistura porque você tem diversas substâncias ali dentro. Afinal, a gente colocou sulfato de alumínio, a gente colocou cloro nessa água, a gente colocou flúor, tá? Então, a gente chama que é uma mistura porque a gente colocou ou mais de uma substância dentro dessa água, tá bom? Se fosse apenas água, tá? Água destilada, água pura, é uma coisa. A gente chamaria aqui, ó, de substância pura. Então, já dá para a gente ver que substância pura é falsa, porque a gente fez uma mistura. Agora, a nossa mistura ela é homogênea, heterogênea ou azeotrópica? Uma mistura homogênea é uma mistura que o que acontece com ela? É uma mistura que quando a gente observa para ela, eu até já falei aqui, ela tem uma característica homogênea. Ela não tem um cantinho que é diferente do outro cantinho. Se a gente conseguir analisar ela, a gente não vai olhar para um canto e falar assim, tá, aqui ó, é escuro. Aqui ó, não, aqui é claro, tá? Aqui é transparente, aqui não é. Então não tem disso. Então a nossa mistura é uma mistura aqui que a gente vai chamar de homogênea e não heterogênea. Você lembra o que são misturas azeotrópicas? Ó, a alternativa correta já está aqui, que é a letra A, tá bom? Então mistura homogênea. Mas para tirar a dúvida aqui de quem não lembra o que é uma mistura azeotrópica, vamos lembrar aquele diagrama de energia que mostrava mais ou menos o seguinte. Vou tentar desenhar aqui ele meio reto. Opa, aqui vai estar errado. Isso aqui seria para uma substância simples, né? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro para uma substância simples. Quando a gente tiver uma substância simples, a gente tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição, que eles são bem característicos. Eles são em apenas uma pequena, a gente nem vai chamar de faixa de temperatura, a gente chama de ponto mesmo, apenas em uma determinada temperatura, tá? Aqui a gente no eixo Y a gente tem a temperatura. Apenas em uma determinada temperatura acontece a fusão e apenas em uma determinada temperatura vai acontecer a ebulição. Isso daqui, pessoal, acontece para substâncias que a gente vai chamar de substâncias puras, tá? Então, ó, para substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. Isso daqui acontece. A gente tem, por exemplo, aqui embaixo o sólido. Aqui é sólido mais líquido, quando está ocorrendo essa passagem aí de temperatura, né? Aqui nós temos o líquido, aqui vamos ser líquido mais o estado gasoso. E aqui é apenas estado gasoso. Observem que, tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, existe uma temperatura que é constante. A gente observando aqui na lateral, ó, vai ser constante essa temperatura quando a gente está aqui em cima do ponto de ebulição ou em cima do ponto de fusão. Isso acontece apenas para substâncias que são puras. Para as misturas, o que tende a acontecer é o seguinte. Ao invés de termos um ponto de fusão ou um ponto de ebulição, a gente tem uma faixa. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Tá aqui e tá aqui. Aqui, ó, a gente vai falar que é a fusão, tá? Desculpa. Aqui em cima é a ebulição. Aqui continua a temperatura, tá? E aqui embaixo a fusão mesmo.
Observem que a fusão, ao invés de acontecer num único ponto, ela ocorre numa faixa, tá? Existe uma faixa aqui onde está ocorrendo a fusão. Dentro dessa faixa de temperatura está ocorrendo, a gente tem o sólido e o líquido, tá? Juntamente. Aqui nós temos uma faixa também no ponto, né? Ou seja, na faixa de ebulição, tá? Então, ó, isso daqui acontece para quê? Para misturas. Só que existem tipos de misturas, alguns tipos de misturas, né, não são todas as substâncias, que podem ter, por exemplo, ponto de fusão constante, como se fosse uma substância simples, mas o ponto de ebulição não vai ser constante, ou vice-versa, tá? Que são as misturas que a gente chama de azeotrópicas ou eutéticas. O que acontece na mistura azeotrópica? Vamos refazer aqui, ó, mistura azeotrópica. O que acontece é basicamente, a gente poderia dizer que mistura azeotrópica, ela é uma mistura de duas ou mais substâncias, tá? Que o que vai acontecer nela? Duas ou mais substâncias que ela tem um ponto de fusão que a gente vai dizer que ele é constante. E o ponto de... Desculpa, eu falei fusão. O ponto de ebulição, ele vai ser constante. Mas o ponto de fusão, esse não vai ser constante. Esse vai variar. Observem, aqui a gente vai ter uma faixa de fusão, vou colocar FF de faixa de fusão, tá? E aqui a gente vai ter um ponto de ebulição. Ó, observem que é apenas uma determinada temperatura, ó, ocorre aqui a ebulição. Então, é a passagem do líquido para o estado gasoso. Isso aqui acontece a uma única temperatura, tá? Cada substância vai ter aí o seu ponto de ebulição. Vamos supor aqui que é 87 graus, tá? 87 graus Celsius. Aí a gente vai ter líquido e gás juntos. Agora, a faixa de fusão, ela pode começar aqui, vamos supor que em 10 graus Celsius e vai acabar lá em 15 graus Celsius. Isso daqui, ó, não é uma única temperatura, é uma faixa de temperaturas. Entre 10 até 15 graus Celsius a gente tem aí a faixa de fusão, né, nessa mistura eutética, nessa mistura azeotrópica que eu coloquei aqui, beleza? Então, azeotrópica, elas têm isso daí. Elas vão ter um ponto de ebulição constante, como se fosse de uma substância simples, e uma faixa de fusão, né, como se fosse uma mistura. Ela é uma mistura, tá bom? Mas ela tem essa característica aqui semelhante a de uma substância simples. Observe que numa substância simples você tem que ter tanto ponto de ebulição quanto ponto de fusão constantes, tá? Já numa mistura azeotrópica, a gente fica com o ponto de ebulição constante, mas o ponto de fusão vira uma faixa de fusão, tá bom? Se fosse uma mistura eutética, que o exercício não trata aqui, seria o contrário. Seria ponto de fusão, tá? Aqui embaixo a gente teria algo semelhante ao que a gente tem numa substância pura. E aqui em cima uma faixa de ebulição, tá bom? Isso aconteceria se fosse a mistura eutética. Na azeotrópica é assim como está desenhado nesse gráfico, beleza? Então é isso daí. A gente já viu por que a letra A, certo? É a alternativa correta. A gente até explanou aqui outros pontos, né, sobre as outras alternativas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, deixa um gostei, porque isso ajuda na divulgação do vídeo, tá? Também ajuda um pouquinho na divulgação do canal. Se você quiser, se você tiver gostado muito dessa videoaula e quiser compartilhar ela com seus amigos, pode compartilhar, que a gente fica muito feliz aqui, porque é um esforço que a gente faz para ensinar vocês e esperamos alcançar o máximo de alunos possíveis, beleza? Forte abraço, galera, e até a próxima!